Esse Pacto Verde, então, tem justamente algumas características, além de características mencionadas, relacionadas à neutralidade climática ou descarbonização da economia. Um elemento que a gente precisa destacar é justamente a situação relacionada às formas de financiamento das políticas verdes. Então, essa apostila faz, os seus artigos fazem uma menção permanente aos processos de financiamento dessa retomada verde no tempo muito recente, é uma apostila de 2021, mas que tem alguns elementos que continuam seu funcionamento atualmente, e daí a sua atualidade, ainda que a gente possa depois estar acrescentando algumas outras informações mais atualizadas ainda. Mas, de uma maneira geral, como é que vão ser financiadas essas políticas verdes, consequentemente, como é que vai ser financiada a retomada verde. Esse é um debate importante. E aí, então, os elementos que estão destacados numa corzinha amarela, um pouco menos desbotado do que o outro aí, vem chamando a atenção para essa condição desses títulos verdes que são negociados nos mercados financeiros. Eles representam, então, conforme está destacado aí, uma dívida lastreada na conversão produtiva sustentável e nos novos ativos e investimentos ambientais. Ou seja, é uma atualização, conforme eu falarei mais adiante, é uma atualização muito pertinente, muito relevante, vamos dizer assim, melhor dizendo, para a conversão de dívidas em soluções relacionadas à natureza. Então, esses investimentos ambientais, investimentos sustentáveis, estão vinculados a uma determinada dívida, e esse lastreamento ambiental dessa dívida é que justamente caracteriza aquilo que a gente está designando como títulos verdes, e que são negociados em mercados específicos para isso. No caso ali, a menção ainda continua sendo a Europa, e como eu acabei de anunciar, mencionar rapidamente, é uma atualização daquela discussão que havia nos anos 80, que é a troca de dívida por apoio para a conservação ambiental. Hoje, então, isso toma uma nova característica, que é a troca de natureza por dívida, numa estrutura fundamentada pelos agentes globais, agentes financeiros globais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, e que agora, então, o que é o objetivo dessa financiarização da conservação ambiental, ou mais exatamente, da troca de natureza por dívida, na sua forma atualizada? São os compromissos para realizar ações climáticas atrelados, grosso modo, aos mecanismos de descarbonização. Então, cientes de que o processo de emissão de CO2 e outros gases de efeito de estufa são relevantes para o colapso climático, nessa compreensão aí desses organismos, apenas uma crise climática, um processo, então, uma proposta de descarbonização a partir, então, da troca de ações climáticas por dívidas. Ainda falando a respeito dessas dinâmicas, vemos que tem uma série de programas, a apostila faz detalhamento disso aí, tá? Mas alguns elementos aí já começam a ser destacados de uma forma crítica no texto que eu recomendei a leitura. E essa recomendação está justamente vinculada ao caráter crítico, ainda que não seja necessariamente uma apostila, um material produzido essencialmente a partir do referencial marxista ou marxiano, ela traz elementos extremamente relevantes para o nosso debate, então a gente aproveita esses dados. Ou seja, ela resgata, por exemplo, debates críticos que haviam na sociedade civil há bastante tempo atrás, e que enfatizam que o processo de acumulação no capitalismo está relacionado a novas dinâmicas de exploração e avanço sobre bens comuns, ou seja, os mecanismos de mercado, e especialmente a financiarização, a dívida relacionada aos elementos
ecológicos, fazem com que haja uma renovação das dinâmicas de espoliação e apropriação, ou melhor dizendo, expropriação de bens comuns. Então, é esse elemento que é o que fundamenta a crítica que está sendo desenvolvida nesse sentido. A apostila ainda aponta na sua introdução que espera-se que em torno de 30% da superfície terrestre e 30% dos oceanos do planeta sejam colocados em regime de proteção ambiental como forma de lastrear elementos financeiros, ou seja, elementos vinculados a dívidas soberanas ou dívidas ambientais. O material ainda cita, muito mais superficialmente, o problema que o Brasil adote um parque. E um outro elemento que a gente precisa estar destacando nesse contexto aí é justamente o surgimento daquilo que a gente chama de uma verdadeira indústria de certificação. Eu tentei achar aqui um documentário, mas eu só tinha ele em DVD, é uma coisa de um tempo atrás, quem certifica os certificadores, e acabei não encontrando. É justamente essa indústria de certificação e que tem uma atuação privada, normalmente, retirando o Estado dessa regulamentação, e essa produção de commodities em larga escala, a gente vai falar sobre as soft commodities daqui a pouco, justamente com um elemento em que a certificação passa a ser feita por agentes privados, em detrimento do Estado, e, consequentemente, o próprio setor privado se autorregulando, ou seja, indica claramente uma perspectiva neoliberal, né, conforme o assento dado pelo material que a gente estudou. Então, nesse processo, há todo um papel das grandes corporações e criando até todo um arcabouço teórico, inclusive o termo ESG em inglês, que é a sigla para governança social e ambiental corporativa, e que justamente visa dar conta, teoricamente, desses elementos vinculados à preocupação das corporações com uma certa governança social e ambiental, ou seja, preocupação em estabelecimento daquilo que seria o capitalismo sustentável, certo? E, por fim, aqui ainda mencionando o grupo Carta de Belém, que é o que produziu esse material, finaliza uma parte da colocação, especialmente da introdução, dizendo que, frente à crise de legitimidade do neoliberalismo como sistema político e econômico, capaz de apresentar soluções à sobreposição de crises, a fórmula dos mecanismos de mercado como os títulos verdes e os créditos de carbono e da governança privada que são realmente as respostas dessas corporações ao quadro de crise climática e, mais exatamente, na nossa compreensão, um colapso climático que está em andamento. Então, os atores privados se apresentam como os mais aptos a conduzir essa recuperação econômica verde, sem a necessidade de regulação, intervenção do Estado na economia e dos negócios, e de modo a manter o seu controle sobre os fluxos de dinheiro ao redor do mundo. O Grupo Carta de Belém faz uma crítica ao caráter neoliberal, ao passo que nós aqui fazemos certamente uma crítica ao caráter capitalista, o neoliberalismo como sendo simplesmente uma expressão do capitalismo, do modo de produção capitalista, e, consequentemente, a crítica tem que ser não ao neoliberalismo especificamente, mas ao próprio modo de produção capitalista, como a materialização dessa proposta de mercantilização ou mercadorização da natureza ou de adoção dos mecanismos de mercado como forma de enfrentamento da crise climática, da crise ambiental. Saliento que nessa compreensão aí está por detrás a dinâmica da tragédia dos comuns, o ensaio do Harding, e que essa discussão basicamente, de uma maneira bem sintética, que os bens públicos, coletivos, acabariam sendo utilizados em seu limite máximo pelos agentes privados, justamente por serem coletivos, não serem de ninguém. Então, por não serem de ninguém, sendo de todo mundo, acabam sendo dilapidados. E a solução, nesse sentido, seria o quê? Colocar mecanismos de mercado
para regular todas essas dinâmicas e, consequentemente, a privatização desses espaços, ou desses bens públicos, faria com que eles fossem administrados ou recebessem uma forma de governança mais sustentável. Então, essa é a fundamentação muito, muito, muito de fundo dessa lógica de que os mercados é que seriam os sujeitos mais aptos para a regulamentação, no caso, da dinâmica ambiental e, consequentemente, apontar os caminhos para a retomada verde. Certamente, dentro dessa lógica aí, está presente uma compreensão da economia neoclássica e que pressupõe até mesmo um resgate de elementos anteriores à economia neoclássica, que é a chamada lei de Sé, lei de Sé, que acredita piamente na autorregulação dos mercados, e, consequentemente, é essa a proposta que embasa a atuação dessas corporações globais na sua atuação ambiental. Seguindo mais adiante, então, a apostila traz um mapeamento das iniciativas de recuperação econômica e retomada verde, e é importante dizer que, dar uma característica científica a toda a dinâmica que tem de discussão a respeito desse tema de descarbonização, aparentemente é uma pauta que seria livre de ideologias, ou seja, todo mundo estaria apto a participar desse debate de uma maneira neutra, isenta e tudo mais, ou seja, seria um mandato político em que haveria uma dinâmica ou uma dimensão meramente técnica a ser considerada, sem que houvesse uma possibilidade de crítica, que a gente chama de crítica ontológica, ou seja, crítica ao ser social dessa sociedade capitalista e, consequentemente, ao caráter necessariamente expansivo do capitalismo. Nesse sentido, também, a sociedade civil reforça, nesses seus relatórios, a expoliação de terras e territórios no sul global, ou seja, uma atualização daquele termo que não está sendo utilizado diretamente aí, mas atualização do imperialismo, só que agora é relacionado ao imperialismo ambiental, que podemos discutir mais adiante. Por fim, há uma possibilidade ou uma construção daquilo que se chama de governança transnacional e que impacta, interfere nas formulações legais, nos arcabouços legais locais dos diversos países. Ainda continuando esse mapeamento, é preciso destacar que há um processo de financiarização já em curso, não apenas nas políticas ambientais, não apenas com relação à natureza. Há um processo de financiarização que, dando já um adiantamento, um spoiler, como se diz, a respeito do que a gente vai mencionar da contribuição marxiana mais adiante, é justamente uma tendência do capital, ao longo de suas crises, acabar, no caso, adotando uma dinâmica financiarizada, em que, aparentemente, e aí esse aparentemente faz toda a diferença, seria o dinheiro funcionando como meramente dinheiro para gerar mais dinheiro, ou seja, o capital estaria livre de ter que passar por todo o processo produtivo para que, assim, houvesse a valorização por meio da exploração da força de trabalho e, consequentemente, se valorizar. Então, esse processo de financiarização, em geral, acontece no quadro de crise do capitalismo e ele atua também na dimensão das políticas ambientais. Essa situação, conforme eu disse, a apostila foi escrita, publicada, melhor dizendo, em 2021, então essa situação estava de uma maneira extremamente grave naquele período, aqui no Brasil, por conta do desmonte dos mecanismos de participação da sociedade civil, das instituições e infraestruturas públicas, ou seja, naquela lógica de passar a boiada, em que permitia desmatamento, incêndios florestais criminosos, invasão de florestas, terras indígenas, comunidades tradicionais, ou seja, então havia toda uma dinâmica consolidada de passar a boiada, coisa que agora precisamos atualizar nessa discussão, que é preciso que haja um enfrentamento mais profundo
dessa dinâmica, tendo em vista o poder da bancada do boi no Congresso e todo o seu arcabouço de produção, de destruição. Avançando mais um elemento do mapeamento das iniciativas de recuperação econômica e retomada verde, a gente menciona, por fim, o papel das corporações de tecnologia, ou seja, há um papel muito grande das Big Techs, o processo de Big Data, digitalização de toda essa cadeia produtiva e que, consequentemente, interfere, inclusive, nos processos de soberania de alguns povos, à medida em que os seus territórios passam a ser objeto de digitalização e, consequentemente, esse processo tem impactos nas próprias comunidades, nas suas perdas de autonomia. Essa segunda parte aí, parte de baixo do texto, salienta justamente que o agronegócio 4.0 seria justamente esse agronegócio de precisão, agricultura de precisão, vinculada à bioeconomia, e uma série de processos em que as cadeias globais de suprimentos e commodities agrícolas, elas passam justamente a ser ativos importantes nesse contexto das finanças verdes. Então, há um acoplamento de novas tecnologias vinculadas à informação, digitalização, controladas por corporações globais, as chamadas Big Techs, e que, nessa dinâmica toda, acentua uma outra dinâmica da retomada verde. Então, juntamos financiarização e digitalização, juntamos os agentes financeiros globais e as corporações de tecnologia nessa dinâmica. Essas políticas se consubstanciam justamente na governança ambiental e social cooperativa, na sigla em inglês ESG, e o objetivo é justamente o quê? Criar um fluxo de investimentos e o uso desses modelos de investimento ditos verdes como forma de obter dinheiro em mercados financeiros para realizar projetos vinculados à descarbonização da economia e outros elementos vinculados ao enfrentamento da crise climática. Então, capturar e valorizar resultados ambientais e sociais que possam ser quantificados, mencionados e, principalmente, transacionados. Isso, logicamente, implica em rastreamento e controle dentro dessas cadeias de valor. Lembrando vocês que essa quantificação e mensuração visando a sua transacionação, ser transacionado, é justamente aquele elemento que vai poder nos permitir discutir a dinâmica de mercantilização desses elementos. Esses elementos ambientais que, em tese, não são mercantis, mas que passam a ser quantificados, mensurados e, consequentemente, passam a ser transacionados, certo? Então, é um processo que está vinculado justamente à mercantilização da natureza. Aprofundando um pouquinho o que já foi mencionado a respeito da financiarização da vida cotidiana, então, mudanças, efetivamente, até práticas, e que geram certo conforto, uma certa agilidade nas transações econômicas, por exemplo, o PIX, faz com que haja justamente uma financiarização da vida cotidiana, mas essa financiarização da vida cotidiana, ela também se transborda para outros elementos vinculados à questão da gestão dos bens comuns, ou seja, uma financiarização da natureza acaba sendo naturalizada, desculpem usar tanta palavra natural, natureza aí, acaba sendo naturalizada nesse contexto de uma imaginação social, cuja referência acaba sendo a financiarização da vida cotidiana, ou seja, desde o PIX até as bets, uma febre, uma situação dramática vivida por muitos sujeitos nesse período do nosso país, e que fazem com que haja uma dinâmica financeira de possibilidade tanto de enriquecimento rápido, e que, na verdade, a gente sabe que são formas
mais uma vez, de transferência de riqueza de alguns da classe trabalhadora para o setor financeiro capitalista. É nessa dinâmica, então, que a gente precisa chamar a atenção, que é essa dinâmica de retomada verde acontece tanto nas periferias urbanas quanto no campo, então ela não está restrita apenas ao campo, mas há toda uma dinâmica em que eles interatuam, negócios sociais, empreendedorismo, várias formas em que há um discurso, um discurso de financiarização, em que coloca a todos esses sujeitos dessa sociedade numa dinâmica em que obter ganhos financeiros seria uma perspectiva justamente de estar inserido nessa dinâmica do capital. Logicamente, as oposições estruturais mencionadas, por exemplo, no texto, no finalzinho aí, como capital e trabalho, que é uma oposição estrutural, uma contradição, melhor dizendo, ela acaba sendo dissolvida nessa dinâmica, afinal de contas, nessa lógica empreendedora, somos todos empreendedores, somos todos capital, e, consequentemente, nessa dinâmica ideológica, há toda uma perspectiva em que a nossa vida seja gerida não apenas pelas mercadorias, mas em espaços financiarizados. Um outro elemento a respeito, já agora falando dos títulos verdes e a financiarização da transição verde no Brasil, é justamente que, nesse processo, há uma perspectiva muito grande de conter uma eventual regulamentação estatal, ou seja, a gente já mencionou lá no início, e que o Grupo Carta de Belém chama de atuação neoliberal, a gente chama de atuação simplesmente capitalista, são justamente as formas de evitar uma regulamentação estatal, qualquer regulamentação de cunho público, e garantir que essa regulamentação, a gestão dessas finanças públicas, dessas finanças verdes, perdão, sejam justamente relacionadas ou vinculadas ao setor privado. Aqui a gente menciona justamente os chamados green bonds, que são títulos que podem ser emitidos tanto por entes públicos quanto privados, tá? E aí o que eu preciso destacar é que se trata de uma espécie de empréstimo e que o investidor faz ao emissor do título e que deve ser pago com juros em um prazo estipulado. Quem emite esse título verde se compromete a aplicar o dinheiro arrecadado em atividades consideradas verdes pelos emissores e investidores. Ou seja, então aqui está funcionando justamente o quê? Aquela dinâmica de que ações de sustentabilidade precisam ser bancadas, precisam de financiamento. E esse financiamento vai ser feito por agentes, normalmente agentes privados, em grande parte, ainda que o setor público entre em algumas dinâmicas, mas a lógica é justamente que esse investimento no setor ambiental sustentável seja um investimento vinculado justamente ao pagamento de juros, ou seja, ao capital financeiro, aqui, num uso bem largo desse termo de capital financeiro, que, na verdade, seria o capital portador de juros ou o capital que justamente compartilha essa dinâmica de dinheiro gerando dinheiro, que nós vamos ver quais os limites daqui a pouco. E o mercado de títulos verdes, então, no Brasil, ainda segundo o material que eu indiquei para a leitura, teriam essas grandes instâncias da disputa política que seriam identificadas: a situação dos fundos climáticos, a atividade dos bancos de desenvolvimento, a infraestrutura institucional para o financiamento da transição verde e a competência para a definição dos critérios do que é verde, certo? Então, o que pode ser ou não financiado. Então, no caso desse primeiro item, a insuficiência do capital público faz com que haja uma busca permanente pelo capital privado como meio para alcançar os objetivos climáticos. No caso das atividades dos bancos de desenvolvimento, eles desenvolvem novos instrumentos financeiros para captar recursos no mercado financeiro e dar margem a essas operações. Na infraestrutura institucional, temos justamente que a tendência dos títulos verdes representam uma pressão fundiária sobre o sul global. Então, a terra passa a ser um elemento muito importante, um ativo muito importante
na dinâmica do capitalismo, um capitalismo que, conforme já mencionamos outras vezes, se encontra em situações de crise de superprodução e, consequentemente, precisa encontrar formas de escoar e de se valorizar. Daí que os ativos terra sejam, né, no sul global, sejam desses ativos buscados pelo capital. E, por fim, sobre a definição do que é verde, essa é justamente uma grande disputa, em que essa disputa, sendo encabeçada pelos agentes regulatórios privados, faz com que quem define, quem não define o que é verde, seja justamente esse setor privado, certo? Avançando então um pouco mais, a gente precisa destacar que, por conta dessa dinâmica toda, é justamente por isso que a gente chama a atenção da questão da financiarização, que é o setor financeiro que vai assumir o protagonismo sobre os fluxos de dinheiro no mundo, consequentemente, o protagonismo na transição verde. Então, é esse processo de financiarização que é um processo que a gente precisa compreender como sendo aquele processo identificado ou implementado, melhor dizendo, pelo capital no enfrentamento da crise ambiental. Certamente, como eu já disse, ainda que já haja um processo atuante de financiarização da vida, esses mecanismos de financiarização da natureza também reforçam essa dinâmica a partir da financiarização da vida, partimos para a financiarização da questão ambiental e, logicamente, há um reforço na financiarização da própria vida social, certo? Passamos todos a nos conectar como agentes financeiros e, consequentemente, há impactos na atuação social desses grupos, diversos grupos vinculados a esse debate ambiental. Um termo que é preciso destacar nesse slide especificamente é a questão da valorização monetária e introdução de bens comuns em mercados, ou seja, são bens comuns, e esse é um termo importante para a gente considerar, tem uma referência bibliográfica, do Dardot e Laval, sobre os comuns, em que essa discussão sobre os bens comuns e sua privatização, nesse contexto do capitalismo atual. Isso acontece não apenas com bens naturais, mas saúde pública, educação pública, previdência, todos esses elementos sendo mercantilizados. Para isso, há um processo de privatização. E que, no caso da dinâmica ambiental, da questão ambiental, inclui pagamentos específicos semestrais, os mercados RED+, novos ativos financeiros, os chamados green bonds, CRA verde, debêntures verdes, financiamentos de créditos privados para a produção agrícola e florestal sustentável. Lembrando a vocês que quem assume esse protagonismo, aqui no caso do Brasil, são investidores institucionais não bancários, nacionais ou não, e bancos privados. Então, é eles que estão desenvolvendo aquela lógica de definir o que é verde, como é que se financia, como é que se regula. Então, há todo um arcabouço nesse sentido. Ainda que haja um arcabouço jurídico que seja debatido, discutido, mas o protagonismo acaba sendo, até mesmo nessas proposições, desses sujeitos financeiros. Nesse caso, mais exatamente, a gente volta a reforçar o segundo item aí, que é toda essa dinâmica de títulos verdes, fundos financeiros vinculados à questão ambiental, eles funcionam dentro daquela lógica de financiarização da vida e da natureza para legitimar a captura e o controle de bens comuns por esses atores privados, corporações financeiras, big techs, ou seja, esses sujeitos globais que atuam justamente nessa dinâmica do capital. O Estado atua regulando alguns desses elementos, mas sempre regulando a partir de referenciais trazidos por esses sujeitos, a partir desses sujeitos privados, a partir de suas atuações, de seus lobbies, junto às casas legislativas, especialmente no caso brasileiro, no Congresso Nacional.
Aí, ainda falando desses atores sociais, nós temos, então, essa, justamente, atuação ou resultado legal, né, instrumentos legais que foram elaborados nos últimos tempos e que há uma atuação específica e muito intensa desses agentes privados. E aí temos a situação do Lei de Pagamento de Serviços Ambientais, o CAR, e o nosso material chega justamente a discutir sobre a transferência massiva de terras públicas para a iniciativa privada, a captação e financiamento, né, especialmente no agronegócio, com a narrativa verde, e uma falsa segurança jurídica, afinal de contas, estabelece que haveria justamente uma legislação fundiária e ambiental baseada na autorregulação e na governança privada, ou seja, então, o setor privado assumindo o protagonismo, ainda que desdobrado em legislação ambiental. O caso específico da Amazônia, destacado pelo nosso material, é justamente a cooptação do ideário dos movimentos sociais da Amazônia. Cooptação é justamente aquela situação em que o oprimido ele assume o discurso do opressor. Então, a cooptação é justamente quando essa lógica de financiarização acaba invadindo e sendo implementada ou incorporada, melhor dizendo, pelos movimentos sociais, e aí sim, então, eles passam, eles próprios, a atuar e concordar com essa dinâmica. Então, há logicamente, uma perda de autonomia desses sujeitos sociais, à medida em que eles transferem a essa dinâmica financeira a sua própria condição de gestão daquele elemento natural. Tá? Ainda, né, como um destaque importante para nossas categorias marxianas e marxistas, é justamente essa tendência, ou essa necessidade constante que o capitalismo tem que dispor de algo externo às suas dinâmicas para a sua renovação. Então, essa crise ambiental, e é algo que eu discuto justamente em alguns artigos que eu publiquei e na minha tese, é justamente a crise ambiental entendida como uma oportunidade para o capital, né, ainda que a gente caminhe para o abismo, o capital pode ver na crise ambiental alternativas para a sua valorização. E aí temos alguns discursos. Então, esses discursos são 3 tópicos: a questão da transição, ou seja, o termo transição justamente salienta que não se vislumbra uma ruptura com o modelo de acumulação vigente, tá? Então, no máximo, são uma convivência entre economia verde e economia marrom, então vamos fazendo bem lentamente essa transição. Outro elemento importante é a questão da inovação, e uma aposta numa inovação que seja política, ecológica, financeira e tecnológica. Mais uma vez, pela perspectiva de que o desenvolvimento técnico seria o redentor da humanidade e, consequentemente, nos salvaria de uma crise climática, do colapso climático. Por fim, esse discurso do capitalismo verde, do capitalismo sustentável, inclui o elemento da inclusão social, justamente que conhecimentos de povos e comunidades tradicionais passam a ser considerados ativos econômicos e, consequentemente, considerados como forma de inclusão. E aí a gente tem que perguntar: inclusão em que ordem? Inclusão em que condições na lógica do capital? Então, esse é o elemento que precisa ser destacado, porque, no final das contas, a inclusão é uma inclusão na dinâmica de valorização do valor, na dinâmica de valorização capitalista. Então, a gente para, né, com o material do Cato de Belém por aqui, tá? E a gente vai aí abrir para algumas considerações a respeito da contribuição do Marx para esse debate. Então, primeira coisa é o seguinte: então, tem que salientar, o Marx nem escreveu a palavra ecologia em lugar nenhum da sua obra, certo? O autor que eu mencionei anteriormente, que é o Kohei Saito, vai desenvolver justamente, de uma forma muito mais profunda do que havia sido desenvolvida pelo John Bellamy Foster, que é o tema do vídeo que está postado no canal do projeto. Mas o Kohei Saito vai justamente desenvolver, a partir do material escrito, mas não publicado pelo Marx no final da sua vida, em que haveria uma preocupação com o ambiente, ainda que não dando esse nome de ecologia, criado pelo Haeckel, né? E não tem esse nome,
mas ele já tem uma preocupação com os elementos naturais, que acabaram não sendo publicados. E recomendo, então, mais uma vez, a leitura do Correio Saito sobre essa sua compreensão de um Marx, ou de um ecologismo, né, marxista, tá? Mas, volto a salientar, então, as discussões realizadas pelo Marx, certamente, né, ao fazerem uma compreensão extremamente profunda da dinâmica do capitalismo, nos permitem, né, compreender o capitalismo do tempo presente. É preciso atualizar alguma coisa? Né? Atualizar em que sentido? Por exemplo, o Lenin mesmo já tinha atualizado, né, com uma discussão sobre imperialismo, que não estava presente de uma maneira tão efetiva no Marx, ainda que ele já apontasse nessa direção, alguns elementos indicassem. Então, a leitura que a gente faz do Marx não é simplesmente para encontrar respostas para os problemas do presente, mas justamente para entender que aqueles elementos essenciais, fundamentais, determinantes do capitalismo continuam vigentes, como eu mencionei logo no início da nossa conversa. Mercadoria, a forma mercadoria continua sendo justamente a forma de mediação social. Nós nos relacionamos por meio das mercadorias. Exploração da força de trabalho. Sim, é o trabalho vivo, incorporado nas mercadorias, que gera a valorização. Terceiro elemento, a reificação, ou seja, os processos de produção fazem com que o capital assuma uma condição de sujeito automático e que subordina todas as dinâmicas sociais. Esses elementos continuam válidos no tempo presente. Elementos já destacados por Marx na sua obra e que, com certeza, nos permitem, né, a partir deles, desenvolver uma crítica às condições do capitalismo atual. É nesse sentido que a gente, né, retoma o Marx como essa compreensão, ao mesmo tempo histórica, ou seja, o modo de produção capitalista é um modo de produção histórico, característico de um tempo específico, porém, né, o Marx não faz uma leitura ou uma análise apenas do capitalismo do seu tempo. Ele faz uma análise, né, do fundamento do capitalismo e que, estando esses fundamentos ainda válidos hoje, é possível que, a partir deles, a gente compreenda os elementos do capitalismo, a dinâmica do capitalismo hoje em dia. Logicamente, né, realizando alguns procedimentos analíticos de complementação, de atualização, certo? Então, o primeiro elemento que eu queria retomar do que a gente já conversou, sobre a questão da queda tendencial da taxa de lucro. Essa queda tendencial da taxa de lucro, ela é apontada, discutida pelo Marx, remeto ao nosso segundo encontro, em que isso foi apresentado de uma maneira mais detalhada, não é o caso de retomarmos essa discussão aqui, né, mas ao inserirmos a lógica capitalista e a lógica concorrencial em uma temporalidade, nós verificamos justamente que haveria, então, uma tendência de queda da taxa de lucro. Essa tendência de queda da taxa de lucro está relacionada a, primeiro, né, a redução continuada da parte do trabalho vivo, ou seja, da força de trabalho vivo incorporada no processo produtivo. Isso é algo que é inerente ao capitalismo por conta de um desdobramento vinculado à concorrência entre os capitais para verificar quais desses capitais poderão assambarcar para si a maior parte da riqueza socialmente produzida. Portanto, então, é uma dinâmica de exploração vinculada a uma dinâmica de concorrência e que se efetiva como uma tendência da queda da taxa de lucro. Sem mais aprofundamentos, remeto ao nosso encontro anterior. Essa dinâmica, então, ela se efetiva e, né, há um termo mais claro para se referir a ela, que é justamente a composição orgânica do capital vai crescendo, ou seja, o investimento em capital fixo, capital constante, melhor dizendo, vai crescendo, ao passo que o capital variável vai sendo reduzido. Capital variável é força de trabalho. Então, menos gente empregada, menos riqueza sendo gerada, porque é o trabalho que gera essa riqueza, conforme nós já discutimos também no nosso primeiro encontro. Então, essa tendência geral de queda da taxa de lucro é uma expressão do modo de produção capitalista no desenvolvimento da força produtiva social do trabalho, o que nos permitiria hoje trabalhar muito menos do que trabalhamos.
né? Mas não há redução de jornada de trabalho no horizonte do capitalismo. Há justamente o quê? Intensificação do tempo que as pessoas trabalham, aposentar mais tardiamente, vão trabalhar mais tempo durante suas vidas, certo? Então, essa é uma dinâmica tendencial que o Marx nos faz perceber no capitalismo. Qual que é a relação dessa dinâmica, então, né, com a vida real? Aqui, né, tem um gráfico elaborado pelo Michael Roberts, e que é um gráfico que vai até 2022, em que faz uma discussão sobre esses ciclos de crise capitalista. Vejamos bem, eu não sou partidário daqueles que defendem uma crise estrutural e permanente do capitalismo. A crise é imanente, mas ela tem uma tendência e que aponta para essa queda da taxa de lucro. Vocês podem verificar que há alguns momentos em que essa taxa de lucro cresceu de uma maneira mais acentuada, tá? É justamente no nosso gráfico aí, isso está caracterizado, né, na década de 80, né, como um desdobramento da crise capitalista e que se manifesta, entre outros elementos, na crise do petróleo. Não que a crise do petróleo gere a crise capitalista, mas isso não é um debate a ser feito agora. É justamente o contrário. E depois, lá em 2007, né, 2008, tem a crise chamada crise dos subprimes, que faz com que haja uma queda muito acentuada da taxa de lucro média nos setores não financeiros. Saliento que, então, haveria então, uma tendência de queda da taxa de lucro, ainda que haja recuperação em alguns momentos. Mas, mais importante, pode haver crescimento geral da riqueza nesse período? Podem ser produzidos mais coisas, mais bens, mais mercadorias? Sim. Acontece que há uma produção crescente, isso nós já mencionamos também, uma produção crescente, ainda que com uma taxa de lucro menor. E justamente essa produção tem que ser cada vez mais crescente, mais descartável, mais exuberante, ou seja, né, uma espoliação absurda da natureza, justamente para compensar a queda da taxa de lucro. Essa é uma dinâmica que acontece tendencialmente, conforme eu também já mencionado no nosso encontro anterior, seja rebatida ou enfrentada pelas causas contra-tendenciais ou contra-restantes, então, a elevação da exploração da força de trabalho, comércio exterior, né, dentre outras dinâmicas. Uma dinâmica que eu acrescento seria justamente o quê? A ecologização do capital, ou a mercantilização da natureza, como uma dinâmica importante como alternativa capitalista para as saídas da crise capitalista. Aí a gente verifica, por outro lado, então, uma alternativa. Dentro dessas apostas feitas pelo capital, a rentabilidade do setor financeiro nos Estados Unidos, né, em um período um pouco diferente, mas mais recente do que a tabela anterior, ela tem oscilações, porém, né, essas oscilações, ainda que sejam bem consideráveis, ela indica que há uma fuga, entre muitas aspas aqui, né, um deslocamento para o setor financeiro de capitais. Então, os capitais deixam de atuar funcionalmente, produtivamente, para atuar no mercado financeiro. Então, seria a dinâmica que, ao invés de produzir, seria aquela lógica de jogar, né, no meio do mercado financeiro, a jogatina financeira, gerar o lucro do capital. O problema todo, né, é que essa dinâmica aí, ela representa justamente uma dinâmica de fuga, e a gente já vai falar sobre isso. Outra coisa que nós trouxemos é justamente a respeito da renda fundiária, e verificamos justamente uma tendência de incorporação daqueles piores terrenos, porque eles fazem que haja uma elevação da renda diferencial. Então, os melhores terrenos passam a pagar melhores rendas, justamente com a incorporação dos piores terrenos. Então, aqui vimos que há uma expansão da natureza, ou expansão nos espaços naturais, por conta dessa própria dinâmica capitalista. Mas eu preciso agora, então, juntar alguns elementos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só passar aqui primeiro e eu volto lá. Aqui nós temos um quadro elaborado pelo Ilaese, no seu Anuário Estatístico de 2021, e que vai estar justamente fazendo uma síntese da esfera da produção e da distribuição da riqueza. Nós verificamos que no topo aí desse diagrama, temos o capital industrial e aí todas as formas de
produção de valor. Então, produção de valor, produção de mercadoria realizada nesse setor específico, ali que acontece a exploração da classe trabalhadora. Os demais setores, o capital variável, é justamente aquele setor que está recebendo, são os trabalhadores recebendo seus salários. O capital constante, o consumo produtivo, é justamente aquele pagamento que o capitalista realiza para trabalhos anteriores que foram realizados e que são justamente o quê? Né? Necessários para a sua operação específica. Por fim, aqui no canto da direita, né, temos o mais-valor ou a mais-valia, que se manifesta na forma de lucro no capitalista. Sem querer detalhar e aprofundar muito esse diagrama, é importante destacar que o setor onde a riqueza é produzida é esse setor de transformação, esse setor em que novas mercadorias estão sendo criadas. O resto é distribuição dessa riqueza. Tá? Então, quando eu faço essa observação, que há um setor que produz riqueza, produz valor, valor de uso e valor, mas essencialmente produz mercadoria, e aí sim que acontece a exploração, que acontece a valorização, que depois é distribuída, e ela é distribuída de que forma? Voltando aqui aos slides, ela é distribuída para o setor financeiro, então na forma de juros, e é distribuída também para o proprietário fundiário, na forma de renda da terra. Mas aqui, na renda da terra, a renda da terra produziu alguma coisa? Ela própria? Não. É trabalho, força de trabalho viva que produz a riqueza na sociedade. Da mesma maneira, aqui, no setor financeiro, produziu alguma riqueza efetiva? Não. Está jogando com as possibilidades de produção de riqueza futuras, mecanismos sofisticados do mercado financeiro, mas todos eles, no final das contas, precisando de ser relacionados a uma produção efetiva real, uma realização de valor e valor de uso incorporado nas mercadorias, que precisam sim ser realizadas, vendidas, para que o lucro aconteça e seja posteriormente repartido para o setor financeiro, para o setor fundiário. Então, essa dinâmica não pode ser esquecida, não podemos esquecê-la. Então, quando a gente junta o elemento financeiro, ou a financiarização da natureza, o que nós estamos verificando é justamente a junção de dois elementos. Os elementos fundiários, ou seja, a apropriação de territórios, e a sua financiarização como um aprofundamento daquela saída, ou de tentativa de saída de capitalista para essa situação, que é justamente o quê? De taxa de queda tendencial da taxa de lucro. Então, no contexto em que há uma queda da taxa tendencial de lucro, o capital precisa encontrar alternativas. Ele precisa encontrar mecanismos de se valorizar. E vai fazer isso como? No setor financeiro, certo? Então, vira um verdadeiro cassino, que na verdade não é um cassino, é uma forma em que o capital financeiro passa a regular os setores produtivos para que, justamente os setores produtivos consigam explorar cada vez mais os setores da classe trabalhadora e, consequentemente, gerar valor, mais lucro. Mas é essa dinâmica ditada pelo capital financeiro. Quando há uma financiarização da natureza, então aqueles processos todos vinculados à mercantilização da natureza que a gente mencionou na retomada verde, são justamente a fusão dessa financiarização com aquela discussão sobre a renda fundiária, ou seja, a implementação de uma dinâmica em que parcelas da natureza que não eram mercantilizadas, passam a ser mercantilizadas ou inseridas nos mercados financeiros, viram dívidas, viram ativos financeiros também, e, consequentemente, nessa dinâmica, é que elas são inseridas na lógica do capital. Então, essa inserção, conforme eu disse, está sendo vinculada ou decorrente da crise do capital, que busca alternativas para se valorizar. Então, é uma categoria marxiana que nos ajuda a compreender essa dinâmica expansiva, certo? Então, aqui faz uma síntese a respeito dessa menção, ou seja, o capital é produzido na forma de mais valor, ou seja, é capital sendo aplicado produtivamente para gerar mais valor. Só que tem uma questão, e que também é uma outra categoria marxiana que nos ajuda muito, que é a chamada acumulação primitiva.
E o Marx faz uma menção muito interessante. O Marx era, né, se a gente fosse usar um termo de hoje em dia, dava uma zoada às vezes no texto dele, e ele chama esse capítulo 24, justamente de a assim chamada acumulação primitiva. Ou seja, segundo os economistas, né, clássicos, ele estava dizendo justamente que, segundo eles, teria havido uma poupança prévia, primitiva, anterior, que permitiu aos capitalistas se tornarem capitalistas, ao passo que aqueles que não pouparam não se tornaram capitalistas e, consequentemente, não tem que vender agora só a força de trabalho. Só que o Marx vai discutir justamente falando o seguinte: olha, a acumulação primitiva é aquele movimento que, não sendo produção de valor, não sendo produção capitalista, antecede a produção capitalista, certo? Ela não é modo de produção capitalista ainda, mas ela é necessária que ela aconteça. Então, é muito comum também que ela seja traduzida como acumulação originária, no sentido até de ser original, de estar lá na origem, mas também da sua vinculação com o pecado original, bíblico, e que seria um momento inicial do capitalismo. Então, essa categoria acumulação primitiva, muitos entenderam como se fosse algo dado no tempo, séculos XV, XVI, ou seja, aquela acumulação que antecede o capitalismo histórico, que se desenvolve a partir da Revolução Industrial na Inglaterra. Porém, verificando com uma maneira mais cautelosa o texto marxiano, ele vai dizer justamente que essas dinâmicas todas, de roubar a terra, de ocupar a natureza, de expropriá-la, para que todos esses elementos, natureza, força de trabalho, meios de produção, sejam transformados em capital, é justamente um processo que está na origem do capitalismo, mas que se reproduz hoje em dia. Então, aquele processo, discutido em parte pelo Marx, neste capítulo, ele está dizendo para a gente que é preciso que terra, força de trabalho, seja justamente um complemento do capital, um capital que é acumulado. Certamente a gente não vai poder aprofundar isso, mas nos debates com algumas questões a esse respeito, nós podemos discutir a respeito do cercamento dos campos, que é justamente aquela legislação pertinente na Inglaterra, que faz com que haja o êxodo rural, ou seja, a expulsão dos trabalhadores do campo para a cidade, e lá eles se tornam o quê? Proletários. Então, aí, no Capital, essa é uma citação do Capital, esse destaque em branco aí, a expropriação da terra que antes pertencia ao produtor rural camponês constitui a base de todo o processo de acumulação primitiva relacionada à terra. Há uma acumulação primitiva relacionada à manufatura, uma relacionada ao capital financeiro, à tecnologia, mas no caso da agricultura, ela é a expropriação dessa terra. E aí o Marx salienta, sua história assume tonalidades distintas nos diversos países e percorre as várias fases em sucessão diversa em diferentes épocas históricas. Ou seja, ela é uma acumulação primitiva, originária? Sim, mas ela é hoje ainda presente, ela existe hoje. Essa expropriação acontece. Então, é um processo, uma dinâmica que ainda hoje tem validade. Então, há um processo violento de usurpação dessa propriedade comunal que existia em tempos do feudalismo, prossegue no século XV, prossegue no século XVI, na legislação, toda essa dinâmica de expropriação da terra, e que, conforme eu mencionado no slide anterior, ela ainda hoje tem validade. E o termo que a gente destaca sobre isso é justamente os processos de cercamentos. Naquele tempo foi o quê? O cercamento das terras comunais, em que expulsaram os trabalhadores das terras inglesas para a criação de ovelhas, pastagens para ovelhas, que seriam justamente depois utilizadas nas indústrias de lã em Flandres, nas manufaturas de lã nascentes. Então, esses cercamentos expulsam essa classe trabalhadora, mas esses cercamentos não estão restritos ao passado. Certo? Então, essa dinâmica que a gente precisa ter claro, da acumulação ou da expropriação. Então, na síntese do Marx, a respeito dos cercamentos ou da acumulação primitiva na Inglaterra, é o roubo de bem da igreja, a alienação fraudulenta dos domínios estatais,
furto da propriedade comunal, transformação usurpatória, realizada com inescrupuloso terrorismo da propriedade feudal e clânica em propriedade privada moderna, foram outros tantos métodos idílicos, o Marx faz aquela zoada dele, da acumulação primitiva. Tais métodos conquistaram campo para a agricultura capitalista, incorporaram o solo ao capital e criaram, para a indústria urbana, a oferta necessária de um proletariado inteiramente livre. Essa dinâmica, né, descrita pelo Marx, ela se reproduz dessa maneira igualzinha? Não, mas ela nos permite compreender as dinâmicas de cercamentos que acontecem hoje por meio da financiarização da natureza relacionada à retomada verde? Essa que é a questão que precisa ser respondida, e, a meu juízo, de forma afirmativa. Então, essa dinâmica de cercamentos hoje tem um nome. Então, financiarização da natureza, financiarização dos elementos ambientais. Esse é o nome dos cercamentos hoje, significando perda de autonomia para essas populações, significando a expropriação dessas suas riquezas que eram regidas e geridas de um modo não mercantil, certo? Então, é isso que precisa ser destacado. Nessa parte aí, nesse trecho, também retirado do Capital, do livro 3, desculpe que eu acabei não inserindo nessa apresentação todas as citações ou as referências, é preciso dizer, ele está falando, voltando a falar lá no livro 3, a respeito do fetichismo, dos processos de reificação. Então, a massa de produtores diretos, sejam capitalistas ou os vendedores da sua força de trabalho, todos eles, estão defrontados como possuidores de mercadorias. E como possuidores de mercadoria? Mercadoria para vender, mercadoria produzida de forma capitalista. Outros, portadores da sua mercadoria, força de trabalho. E para esses sujeitos, reina uma anarquia. Eles não sabem qual vai ser o efetivo resultado da sua mercadoria quando ela chega ao mercado, seja o capitalista, seja o trabalhador venderão sua força de trabalho. E essa lei natural inexorável é aquela lei que se impõe a essa sociedade, fazendo com que ela seja realmente uma sociedade alienada. E nesse contexto de alienação, de reificação, é que a gente precisa reforçar que a mercantilização da natureza e, consequentemente, a perda de autonomia, a perda da governança dessas comunidades que passam por processos de financiarização de seus territórios, para a dinâmica capitalista, logicamente, uma dinâmica efetiva, efetiva. Ou seja, ao serem inseridos na financiarização, na mercantilização da natureza, esses sujeitos que antes regulavam sua relação com aquele ambiente de uma forma sustentável ou coevolutiva, passam agora a ter as suas relações vinculadas à lógica mercantil, consequentemente, a uma lógica reificada. Então, esses elementos que eu estou trazendo, financiarização, a questão da renda fundiária, mas a questão da riqueza ser produzida pelo trabalho humano e distribuída, e os processos de crise sendo solucionados, entre muitas aspas aí, pela lógica do capital, como mercantilização da natureza e a consequente reificação disso, são as categorias marxianas que nos permitem aprofundar a compreensão sobre o nosso tema, que é justamente a retomada verde e os processos de financiarização da natureza, certamente diante do desafio que está colocado no tempo presente. É um texto do um ex-professor meu, professor Mário Duaer, que foi vítima da Covid, professor durante o doutorado, e um dos que me apresenta a discussão sobre uma crítica ontológica, uma crítica que não se resuma aos elementos epistemológicos do capital, mas sim aos elementos ontológicos, à própria forma do ser social do capital. Então, ele tem um texto dele, que é o texto Marx e a Crítica Ontológica da Sociedade Capitalista, Crítica do Trabalho. Esse foi publicado na revista Em Pauta, a revista do Serviço Social da UERJ,
e ele começa justamente o texto assim. Para iniciar, diria que hoje em dia o referente de toda a crítica ao capitalismo, à ordem social devidamente universalizada pelo capital, não existe, a não ser, é claro, como ideias cada vez mais vagas sobre o socialismo. Menções, por dizer, quase protocolares a um socialismo que ninguém sabe mais dizer o que é, do que se trata, nem sequer acredita que seja possível ou mesmo desejável. Claro que merecem respeito e solidariedade os que lutam em todos os níveis e instâncias por seus direitos, contra as iniquidades, as misérias, as infâmias do capitalismo em seu interior, no exterior e nas margens. Todavia, com todo respeito a essas lutas, as limitadas lutas do cotidiano, a experiência tem mostrado que são, em grande medida, inócuas, inefetivas. Não há dúvida de que elas continuarão sendo lutadas, pois emergem espontaneamente das infâmias e perversidades da nossa sociedade. Mas, na verdade, o seu destino tem sido a dissolução no varejo, seja na derrota, seja nas conquistas consentidas, aceitáveis ou assimiláveis. Não são capazes, não têm sido capazes de convergir para algo que possa abalar as modernas estruturas da sociedade capitalista. Então, o Dwyer está justamente fazendo uma provocação. E nós vimos no texto de hoje, quem pode ler o texto, e na minha apresentação eu fiz questão de mencionar a cooptação em que vários sujeitos sociais acabam sendo vitimados nessa dinâmica de financiarização da natureza. Então, na Amazônia especialmente, né, várias comunidades tradicionais e indígenas sendo cooptadas, ou seja, sendo seduzidas por essa lógica de financiarização. E no nosso cotidiano, e aí essa questão que eu gostaria de, se vocês puderem, pode ser no chat mesmo, ou falando, me respondessem, e já apontando para o nosso próximo encontro, que é justamente discutir. A gente tem alternativas, a gente vislumbra alguma luta sendo lutada, sendo travada, no sentido de superação dessa dinâmica destrutiva do capital? Como é que vocês veem essa perspectiva? Então, eu jogo essa questão para vocês, no sentido de não só sintetizar ou problematizar o que a gente apresentou hoje, mas já também estar preparando o nosso quarto encontro, que é justamente a discussão sobre os caminhos que podem ser tomados e nos quais a gente se posiciona a respeito do colapso climático.